Antes de começar este dia. Antes de pensar em tudo o que precisa fazer. Eu quero fazer uma pergunta que pode transformar completamente a maneira como você viverá esta manhã. Para onde estão voltados os seus olhos? Talvez sua primeira resposta seja: estou olhando para os problemas. Para as contas. Para a enfermidade. Para as incertezas. Para aquilo que ainda não aconteceu. É natural que nossos olhos sejam atraídos pelas dificuldades. Os problemas fazem barulho. As preocupações ocupam espaço. Os medos insistem em chamar nossa atenção. Mas o Salmo 123 começa de uma maneira diferente. Ele diz: A ti elevo os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Perceba a beleza dessa declaração. O salmista não nega suas dificuldades. Ele apenas decide que elas não serão o centro da sua atenção. Antes de olhar para o tamanho do problema, ele escolhe olhar para a grandeza de Deus. E talvez seja exatamente isso que o Senhor queira ensinar a você nesta manhã. Porque aquilo que ocupa os seus olhos acaba ocupando também o seu coração. Se você olha apenas para o medo cresce. Se olha apenas para a ansiedade, ela aumenta. Mas quando seus olhos se voltam para Deus, a esperança volta a respirar. Hoje Deus convida você a levantar os olhos. Não porque os desafios desapareceram, mas porque Ele continua acima de todos eles. Permaneça comigo até o final. Porque esta oração pode renovar completamente sua forma de enfrentar este dia. E antes de continuarmos, se você decide começar esta manhã olhando para Deus, escreva nos comentários: meus olhos estão no Senhor. Essa pequena declaração pode marcar o início de um novo tempo na sua caminhada de fé. Existem dias em que tudo parece pesado. Você acorda. E antes mesmo de sair da cama, a mente já está cheia. Cheia de perguntas. Cheia de preocupações. Cheia de cenários negativos. Talvez você conheça essa sensação. Você ainda nem começou o dia, mas já sente um peso enorme sobre os ombros. É como se a alma acordasse cansada. O corpo até descansou, mas o coração continua exausto. Quantas pessoas vivem exatamente assim? Sorrindo por fora, lutando por dentro, cumprindo responsabilidades, enquanto carregam batalhas silenciosas. Talvez ninguém perceba, mas Deus percebe. Ele conhece aquilo que você nunca conseguiu explicar para ninguém. Conhece o medo que você esconde. Conhece as lágrimas que caíram quando ninguém estava olhando. Conhece as orações feitas em silêncio. E nesta manhã ele diz: levante os olhos. Não porque você é forte, mas porque ele continua sendo. Existe uma verdade espiritual muito profunda. O coração costuma seguir a direção dos olhos. Quando olhamos apenas para perdas, vivemos dominados pelo desânimo. Quando olhamos apenas para notícias ruins, a ansiedade cresce. Quando olhamos apenas para aquilo que falta, esquecemos tudo aquilo que Deus já fez. Mas quando decidimos olhar para o Senhor, nossa perspectiva começa a mudar. O problema continua existindo, mas já não ocupa o lugar principal. A preocupação continua presente, mas agora existe confiança. As circunstâncias talvez ainda não tenham mudado, mas o coração começa a mudar. E isso faz toda a diferença. Porque Deus muitas vezes fortalece primeiro quem você é, antes de transformar aquilo que você está vivendo. O Salmo 123 compara o povo de Deus a servos que mantêm os olhos atentos ao seu Senhor, esperando o momento em que ele estende a mão. Essa imagem é poderosa. Ela fala de expectativa, de confiança, de perseverança. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma porta, uma cura,
Uma restauração. Uma direção. Esperar não é fácil. A espera prolongada desgasta. Ela testa a fé. Ela desafia a esperança. Mas existe uma diferença entre esperar sem Deus e esperar olhando para Deus. Quem espera olhando apenas para o relógio se desespera. Quem espera olhando para Deus encontra forças para continuar. Porque entende que o Senhor nunca chega atrasado. Ele age no tempo certo. O Salmo também fala sobre o desprezo e o orgulho daqueles que zombavam do povo. E como essa realidade continua atual. Talvez você já tenha sido subestimado. Talvez tenham duvidado de você. Talvez você esteja convivendo com críticas constantes. E isso dói. Principalmente quando vem de pessoas próximas. Mas Deus vê cada lágrima. Ele conhece cada injustiça. E nenhuma delas passa despercebida diante dele. Por isso não permita que a opinião das pessoas determine o seu valor. Seu valor foi estabelecido por Deus. E aquilo que Deus declara sobre você é infinitamente maior do que qualquer crítica humana. Se esta oração está fortalecendo sua fé, deixe seu like agora. Levantar os olhos não significa ignorar a realidade. Significa reconhecer que existe alguém maior do que ela. A fé não nega a existência dos problemas. Ela afirma que Deus continua soberano acima deles. Hoje você pode escolher. Olhar apenas para aquilo que causa medo. Ou olhar para aquele que continua no controle. Essa escolha muda completamente a maneira de viver este dia. Pai amado. Nesta manhã levantamos os nossos olhos para Ti. Porque reconhecemos que nossa ajuda não está nas circunstâncias. Nossa esperança não está nas pessoas. Nossa segurança não está nas riquezas. Nossa confiança está em Ti. Senhor. Existem pessoas participando desta oração que acordaram desanimadas. Outras estão preocupadas. Algumas enfrentam enfermidades. Outras enfrentam dificuldades financeiras. Outras carregam dores emocionais que ninguém conhece. Mas todas têm algo em comum. Precisam do Teu cuidado. Por isso visita agora cada coração. Renova as forças dos cansados. Fortalece quem pensa em desistir. Dá direção aos que estão confusos. Traz paz aos que vivem ansiosos. Ensina-nos a olhar mais para Ti do que para os problemas. Que nossos olhos permaneçam fixos em Tua fidelidade. Mesmo quando ainda não enxergarmos todas as respostas. Guarda nossa família. Protege nossa casa. Conduz nossos passos. Abençoa nosso trabalho. E faz deste dia um testemunho vivo da Tua graça. Nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.